Bom, vamos lá. Estou de volta agora para a gente falar sobre o conceito, né, da psicologia da educação. Como que surgiu historicamente isso? Até porque observa-se que muitos teóricos, políticos, né, educadores em si, já tinha como área de interesse a questão da psicologia, que até então era aplicada à educação. Hoje a gente fala nesse termo psicologia da educação, porque era necessário um profissional que estivesse tanto no campo da psicologia enquanto ciência, assim como no campo da própria educação, ok? Então ele começa dizendo isso, né, que o interesse vem justamente de filósofos, políticos, educadores e psicólogos, com o desenvolvimento da psicologia como ciência e como área de atuação profissional no final do século XIX. Várias perspectivas se abriram, fato que ocorreu a chamada, então, psicologia educacional, ok? E aí ele vai dizer que durante as 3 primeiras décadas do século XX, a psicologia era aplicada à educação, como eu falei, que teve um enorme desenvolvimento. Já nos Estados Unidos, destacava-se a necessidade desse novo profissional capaz justamente de atuar como intermediário entre essas duas áreas, né? Tanto a psicologia quanto a educação. 3 áreas se destacaram aí nesse período: as pesquisas experimentais da aprendizagem, o estudo e a medida das diferenças individuais, né, que é importante a gente entender que cada um tem um tempo, tem um momento. Quando ele fala aí das pesquisas experimentais, é justamente observar, né, como o outro aprende, trazer, né, a prática para essa aprendizagem. E é importante também falar aí da psicologia da criança. Por que falar da psicologia da criança? Porque é na fase da própria educação infantil que é um universo assim, um dos mais importantes, entender em que seio familiar essa criança está inserida, né? Que tipo de estímulos esse indivíduo recebe nesse ambiente ou não, se ele tem todo um suporte, né? Se ele tem todo um apoio, um incentivo, né? Então isso tudo vai influenciar nesse meu adulto, né? Por isso que a psicologia é tão importante. Então, é lá, né, nos pequenininhos que a gente começa a observar alguns comportamentos, né, que vão dizer, e muitas das vezes também não, tá, gente? É como essa criança lida com as perdas, com fracassos, né, com questão de impor determinadas ordens, né? Então tem toda uma questão. Por isso que eu, quando me formei, né, é, eu procurei estudar família, porque a gente não cuida só do paciente, sabia disso? A gente também tem que entender em que contexto social essa criança está inserida, né? De onde ela vem. A gente precisa conhecer o nosso educando, né? Isso é bem verdade. A sua história, as suas aptidões, os seus interesses, as suas habilidades e inabilidades, porque nós não sabemos tudo, né? Nós não conseguimos fazer tudo, lidar com tudo. Às vezes as pessoas falam, mas a pessoa é psicóloga. Eu tenho várias amigas, né, e que tem síndrome do pânico, por exemplo. Porém, a gente precisa entender que ali por trás existe um ser humano, né, que domina, que conhece as técnicas, mas que ele também pode passar por esses tipos de problemas, né? E que isso muitas das vezes está lá atrás, realmente, né? Muitos medos, muitas questões, se a gente parar para observar, muitas das vezes está lá, né, de pequenininho, tem medo do escuro, às vezes, ficava trancado num quarto escuro, né, a questão do velho do saco, que eu sou dessa época, né, que velho do saco ia me roubar da minha mãe. Então isso tudo vem justamente de coisas que a gente faz, que a gente fala para as nossas crianças, né? Você não serve para nada, você não quer nada, você não faz nada, isso é mais do que sua obrigação. Ao invés de falar, caramba, que bacana, né? Ou então, isso tá feio.
Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente com esse universo infantil. Até a década de 50, a psicologia da educação aparece como a rainha das ciências da educação, né? E aí, qual é esse objeto de estudo da psicologia da educação? Ele diz aí que são justamente todos os aspectos das situações da educação sob a ótica psicológica, assim como as relações existentes entre as situações educacionais e os diferentes fatores que as determinam, né? E aí, qual é o domínio da psicologia da educação? Diz o seguinte: é constituído pela análise psicológica de todas as facetas da realidade educativa, não apenas a aplicação da psicologia à educação, tá? Então, o maior objetivo é justamente constatar ou tentar compreender e explicar o que se passa no seio da situação de educação, né? Então, o psicólogo ele tem esse olhar, assim como o pedagogo também, até porque pode fazer essa especialização. Inclusive, eu estou fazendo agora psicologia escolar, tá? Estou apaixonada, tem muito a ver comigo. Aí ele diz aí, portanto, psicólogos quanto os pedagogos podem possuir tal especialização profissional, tá? E aí vai dizer também que a psicologia da educação faz parte dos componentes que são específicos das ciências da educação, assim como a sociologia e a própria didática. Ela compõe um núcleo cuja finalidade é estudar os processos educativos. Aí, mais uma vez, a minha colinha aqui para a gente falar um pouquinho disso, tá? Desses processos educativos para a gente poder compreender o que é isso, de fato e de verdade. E aí diz o seguinte, um dos primeiros, né, seria compreender o estágio da aprendizagem. Então, como a gente já falou anteriormente, é importante que a gente conheça ali o desenvolvimento humano, até porque existe a necessidade de saber se aquele indivíduo está pronto, né, para determinados conteúdos. Hoje a gente, eu percebo muitas das vezes que as escolas, para querer se mostrar forte, o ensino forte, né, cobra determinadas coisas das crianças que muitas das vezes, por conta da faixa etária, eles ainda não possuem maturidade suficiente para isso, né? Então a gente precisa ter esse olhar. É óbvio que algumas vão ter um bom desenvolvimento, aí as pessoas se baseiam por esses, né? E acabam por dizer, não, se tanto por cento da turma consegue, os outros também têm que conseguir. Só que não é bem assim. Por isso que há aí os entraves, né, desse processo educativo. Mas vamos lá, a gente precisa entender essas diferenças, tá? Para elaborar um currículo coerente, determinar um método que seja plausível, né, que seja importante para esse âmbito escolar. Precisamos conhecer o nosso estudante, né? O aluno, ele é hoje a chave do processo de aprendizagem. Nem vou entrar aqui na parte da didática, né? Que outrora, na escola tradicional, funcionava, né, o aluno como um depósito, onde o professor só tinha que, né, passar lá os conteúdos e não estava nem aí. Hoje a coisa mudou, né? E que bom que isso mudou e vem mudando, né? Cada vez mais. Então, hoje o aluno ele é a chave do processo de aprendizagem e o professor tem que conhecer os seus interesses, as suas aptidões, né, como eu já falei aqui. E assim como também o estágio de desenvolvimento que ele se encontra, ok? Desenvolver a didática de ensino. O que é isso? Né? Adaptar o ensino de acordo com o nível dos alunos, né? Ter uma boa didática para que a gente realmente leve esse indivíduo à aprendizagem. Entender as diferenças. A gente vai perceber que nas turmas em geral, isso até com relação a vocês que já são adultos, né, a gente observa que existem pessoas com dificuldade, outras com menos dificuldades, né? E entre as crianças isso também é comum acontecer, na verdade. Então a gente precisa. Existem na mesma sala de aula uma criança TDAH e uma criança com altas habilidades, que é o que a gente chamava antigamente de QI, superdotado, né? Hoje a gente fala, a nomenclatura correta é crianças com altas habilidades,
ok? Então, você vai ter que saber trabalhar com equilíbrio nisso aí, né? Porque a criança com altas habilidades, ela aprende com uma facilidade tamanha que você precisa ter aí muita coisa para ocupar o tempo dela de forma que ela consiga se desenvolver, porque senão ela perde o interesse com a maior facilidade e vai te trazer aí alguns tipos de problemas, tá? Então, nessa mesma turma você vai encontrar um TDAH, um TEA, uma criança com um déficit cognitivo, que é o que a gente chamava antigamente de retardo mental. Então, isso a gente precisa entender. Resolver problemas em sala de aula. Esse é um dos papéis, né? Com relação ao bullying, com relação à cola, tensões étnicas, pressão dos colegas, dos próprios pais, da própria escola. Então, né, esse profissional precisa estar habilitado a trabalhar com e resolver esses problemas. Fornecer orientação e aconselhamento, né? Tanto as crianças quanto os professores, eles precisam ser orientados com relação às habilidades psicológicas, é saber lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, né? Nem todo ser humano, nem toda criança, nem adulto às vezes, né, sabe lidar com essas emoções. E isso também, gente, não estou falando isso em condição de carregando de preconceitos, não, né? Nós somos humanos, somos passíveis de erro, né? Quem aí nessa quarentena não deu uma surtada, não deu uma chutada no pau da barraca, não é verdade? Eu não vou mentir para vocês, eu apresentei algumas fragilidades nesse momento com relação à própria internet. Eu sempre fui uma professora do presencial, do tete a tete, né? De estar ali em sala de aula e de repente me ver falando aqui, eu tô sozinha, né? Falando de frente para um celular, num pedestal que eu arrumei aqui provisório, e tudo isso me trouxe também as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, né? Por tal motivo também eu fiquei um tempo sem a questão do computador, ficar muitas horas sentadas de frente para o computador. Então, assim, quem nunca, não é verdade? Então, é questão da gente saber realmente se equilibrar, se refazer, se reestruturar, tá? Desenvolver princípios de avaliação. A gente precisa entender que a avaliação é um processo, não é um momento, né? Precisa entender que nem sempre naquele momento, até vocês mesmos, quantas vezes eu recebo mensagens lá no privado, professora, eu não estava muito bem por esse motivo, não fiz uma boa prova, não fiz um bom trabalho, e né, entre outros fatores, e a gente tenta compreender tudo isso, tá? Incentivar uma disciplina positiva criativa, é a questão preventiva, né, de trabalhar a própria autodisciplina desses educandos. E aí, para a gente finalizar essa parte, ele diz o seguinte: ela estuda os processos educativos em tripla finalidade, que é justamente contribuir à elaboração de uma teoria explicativa dos processos educativos, que é um nível teórico, elaborar modelos e programas de intervenção, que é um nível tecnológico, e dar lugar a uma praxis educativas coerentes, com propostas teóricas formuladas, que é o nível prático, ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque a gente já está aí com 13 minutos e alguns segundos, e eu volto para a gente falar aí dos conceitos de aprendizagem, a diferença entre ensino e instrução, falar um pouquinho da psicologia da educação, tá ok? Beijinho, aguardo vocês.